Hoje, um amigo, sempre polêmico, mas que sabe o que fala, tem base para falar. Eu convido ele mais uma vez para estar aqui com a gente. E é com prazer que eu quero apresentar esses dois amigos que eu tenho. Emílio Dalsóquio, que dispensa apresentações, né, Emílio? Hoje o Emílio, nossa vida, está mais conhecido que nota de R$1 já. Se bem que a nota de R$1 sumiu do mercado, né? E você está ali ativo ainda. Eu desejo esse programa de hoje em memória ao nosso querido Graciliano. Ele foi um grande amigo nosso, então desejo esse programa de hoje a ele, em memória dele, a Graciliano, que nos deixou na semana passada, né? É lamentável. Então, a você, Graciliano, Deus te abençoe, que tem mais uma estrela lá no céu, e a gente deseja isso, que nosso desejo de tudo de bom, e que lá de cima ele está dirigindo, ele está fazendo alguma programação lá, o Graciliano está lá olhando e acertando as programações. Olha, não fala isso, pega esse ano, tá, com certeza o Graciliano, ele está organizando os espetáculos no céu, né? Então, olhando por nós. Um beijo para ti, Graciliano, Deus te abençoe, continue e lá de cima fica observando nós, nos ajuda lá de cima, mandando energia positiva, né? E o outro amigo que eu quero apresentar para você, Juscelino Soura. Hoje eu não vou pegar no pé dele e brincar, chamar de Juscelio. O Juscelino Soura, que é o famoso Juscelio. Juscelino, prazer ter você aqui de novo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para debater alguns assuntos da atualidade e trazer para o nosso telespectador algumas informações que ele vai tirar suas conclusões. Exatamente. Como eu estava falando na introdução, a gente tem que informar. Cabe ao povo abrir os olhos e criar opinião e ver de fato o que está acontecendo. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da bondade. A bondade, ela não é inerente em um lado ou outro. Todo mundo pode ser bom. Exatamente. Basta querer. É legal que nós estamos fazendo história ao vivo. História ao vivo. Cada página que a gente vira é uma página em branco. É muito legal isso. E teve um cidadão que falou assim, pô, eu sabia que o Brasil ia passar por isso, né? Com esses problemas, tá? Pô, mas tinha que ser logo agora comigo. Eu digo, ótimo, nós vamos fazer a história, estamos fazendo história ao vivo. Exatamente. Muito legal isso. Muito As legal. próximas gerações vão falar dessa geração que teve ousadia e coragem para mudar o rumo. Que bom que a gente pode estar vivo e convivendo e escrevendo essa história que está aí dentro dos nossos olhos. Aqui. Muito legal. Muito legal. Emílio, já quero começar por você, que é o seguinte, a situação... O som está pegando onde? O som está pegando onde? Sim. Peraí, eu acho que o nosso amigo Emílio pegou... Eu acho que eu não estou... É o Emílio, tadinho. Aqui. Tá com o microfone aqui, ó. É que o nosso amigo Emílio... Tá sem som aí? Alô? Eu tava sem som aqui. O pessoal tá ouvindo? Alô, câmbio? Ele tá ouvindo lá? Soldado? Mas, Renato, nosso amigo Emílio não colocou o microfone. Depois eu ponho aqui, depois. Não, vai falando aqui mesmo. Você vai segurando aqui. Aqui na lapela, aqui, ó. Não precisa, tá bom assim. O pessoal tá ouvindo lá? Tá, agora tá ouvindo. Tá ouvindo? Então, como é que Só você. manter um pouco mais longe que... ali Não, ele talvez vai- Não Bota aqui, precisa. ó. Bota aqui, ó. Não, Essa é a lapela? tá bom. Tá certo o som lá? Tá certo. Tá certo, então tá bom. Emílio, é o seguinte, amigo, a gente está vendo hoje a situação da Argentina, que nós estávamos falando em off antes. Eu gostaria de começar que você passasse para quem está em casa o que realmente está acontecendo. Hoje tem uma greve na Argentina, uma greve geral. E é uma das coisas que a gente se preocupa é que o Macri, ele estava com tudo na mão para fazer. Ele estava, a esperança do pessoal, quando a Kirchner saiu, o pessoal postou as fichas no Macri e de repente aconteceu, está lá, uma greve nacional. Eu trouxe até uma colinha aqui, eu trouxe uma cola, para você ver a que nível que estava e a que nível que está hoje, quando ele pegou. Aqui, ó. Era 14 pesos, $1. Hoje está 45 pesos, $1. 14 para 45. Nossa. E o carro estava 4 pesos, R$1, e hoje está 11 pesos, R$1. Hoje é uma greve geral lá na Argentina. Aí ele pegou uma inflação com 30%, hoje está com 55%. E o que está acontecendo na Argentina, essa é a preocupação nossa, que não aconteça aqui no Brasil. E é legal que o pessoal entenda essa manifestação que aconteceu. Foi um sucesso. Por que foi um sucesso? Porque ali não estava o pessoal do pró-Alckmin e nem pró-Amoedo. Era só um grupo só pró-Bolsonaro. E o pessoal não está acostumado a sair na rua. É interessante isso. O pessoal não está acostumado. O pessoal gosta de ficar em casa. E o brasileiro está se acostumando, está entendendo que tem que sair para a rua, sim. Não tem outra. Ou não existe outra forma, né? E na Argentina hoje uma greve geral nos preocupa e sinaliza o seguinte: nós não podemos repetir o que aconteceu com o Macri, porque o Macri ficou tentando resolver e não resolveu.
não se articulou, não fez o que tinha que fazer, e nós temos que cobrar do Bolsonaro. Todo mundo sabe que eu sou a favor do Bolsonaro, mas se ele fizer bobagem, nós temos que criticar. Só que nesse caso tem 4 meses, não tem? 25 anos errado, contra 4, 5 meses, não faz sentido o cara criticar, né? O cara que fica criticando, ele nem sabe o que está falando. Mas hoje, nesse momento em que a Argentina está em greve geral, sinaliza que o povo tem que cobrar do seu presidente, o presidente tem que articular, e lá nos poderes judiciário e no legislativo, tem que fazer a coisa andar. Porque senão vai dar uma travada e o Brasil vai ficar igual à Argentina. Ô Juscelino, como você viu essa manifestação do dia 26, o último agora? Então, ela foi uma manifestação que, como o Emílio bem falou, foi uma manifestação que foi agora pró-governo. Sim. Nós tivemos a outra manifestação durante as eleições que estava o Amoedo, estavam outros que aglutinavam tudo isso. Ela foi uma coisa mais pontual. Agora, quando foi que uma população foi à rua para se mobilizar, porque a população tem a consciência que se não fizer, se não trabalhar, se não economizar hoje, não se ganha amanhã. Então, essa política que foi lá de Getúlio Vargas, na campanha de Previdência, não é válida, não sustenta. Quem falou isso? Lula. Quem falou isso? A Dilma. Quem falou isso? Michel Temer. Quem fala isso? Bolsonaro. E quem não lembra disso? As pessoas que estão tudo com Alzheimer que não lembram dessas pessoas. Que falaram que o Lula defendia a reforma que se faz necessário. Que a Dilma defendia, que o Michel Temer defendia, que o Bolsonaro defende. Nós vamos ganhar, tá? Não tem como a gente ficar contribuindo para sustentar grandes salários. Você tem um grande salário? Ótimo, que bom, direito dela. Mas se aposentar, com quanto ela vai contribuir? Ah, mas eu estou contribuindo tanto. Vamos fazer igualitário, vamos fazer um piso superior. Dali vai para a aposentadoria privada, cada um utiliza o que quer. As manifestações tiveram um apoio, tá? E foi uma falácia. Gente, vejam só, nós estamos agora na emissora de TV aqui. Isso vale para todas as emissoras. Rede Globo fez o quê? Durante a eleição, malhou o pau no Bolsonaro. Daí o que aconteceu com isso? Ele falou como já manteve toda a diretoria de trabalho dele. Continuaram malhando o pau. Quando ele falou, não vou mais injetar na TV, na rádio, no jornal, como é feito. Vou cortar esses e-mails que estão sendo tóxicos para a população. Pois bem, ele cortou. E agora a Globo está na iminência de quebrar. E o que estão fazendo com isso? Todo o editorial deles está sendo focando que o governo está ruim, que o governo não está bom, que não está isso. E é uma falácia isso. Foi tão mentirosa essa situação que durante o jornal da Globo News, durante um dia apresentaram assim, índice de quantos tiveram manifestações do Bolsonaro a favor, né, e quantos foram contra lá na manifestação do dia 15 e no dia 26. Na edição mais tarde, exatamente, as informações mudaram. Exatamente. Quer dizer, calma aí, e que voltaram no tempo, Thanos veio com a manobra do infinito e voltou no tempo e fizeram então, conseguiram alterar os números, né? Porque como fez isso? Então mostra ou uma falha no levantamento de dados ou uma falha intencional na parte editorial para manipular a informação. Eu acredito na manipulação da informação. Tomara que não seja. E nessa hora tu fica perguntando, qual é o país que eles querem proteger? Claro, sempre vai ter aquela rixa política, né? Mas, pô, o cara ficar falando dessa forma e quer apagar fogo com gasolina mesmo, exatamente, né? Há um prazer, é muito sórdido, muito maluco isso, né? O pessoal que fica criticando nem sabe que está criticando. E se o Bolsonaro fizer uma coisa errada, é claro que nós vamos criticar, mas não é hora. Agora é hora de fazer o Brasil rodar. As empresas estão preocupadas. Todo o Brasil está parado esperando que o Brasil anda. Eu vou investir aqui no Brasil porque eles não sabem o dia de amanhã. E essas reformas sempre tiveram que fazer. E estrategicamente deixaram no colo do próximo, que foi no caso aqui agora o Bolsonaro, e o pessoal agora estão querendo fazer greve contra a reforma. É um bando de idiota que não sabe nem o que estão fazendo. Vão trabalhar, rapaz, vão fazer esse país andar. E nós temos que cobrar, sim, claro, para que as reformas aconteçam. Mas eu pergunto para vocês, quando que foi que um governo falou, foi a TV, foi na rede pública e falou assim, ó, vamos cortar o ministério. Desde o Sarney para cá, só aumentou. Ao contrário. Ao contrário. Por quê? Gente, entenda assim, isso é uma barganha de voto. Eu crio o ministério e boto lá, quem é associado meu é PSDB. Vou botar uma pasta do PSDB, pasta, lê esse ministério. O ministério fica todo a cargo e ali vão inchar. É secretário, é ministro, é coordenador, é diretor, um monte de nomenclatura para poder empregar gente que trabalhou em prol daquele governo. O
Bolsonaro fez o quê? Vamos cortar, vamos diminuir, vamos enxugar. É isso que o Macri fez na Argentina. Só que daí, dado um conjunto de ações que aconteceram, a Argentina definhou. Mas muito também pelos sindicatos que lá estão. Que uma das poucas coisas boas que eu vejo que o Temer fez foi encerrar os sindicatos no Brasil. Porque como é que ele encerrou? Só cortou a obrigatoriedade da contribuição. Isso está definhando o sindicato. Se eles fossem bons, estão lá, eu tomara. Se o seu sindicato é bom, se o seu sindicato é relevante para o funcionário, ele não vai deixar de contribuir. Porque ele vai se sentir representado, se o seu sindicato vai. Tem vários sindicatos sérios, mas tem muitos sindicatos que são nocivos, são tóxicos, que estão ali não por interesse do trabalhador, e sim por interesse próprio, ou interesse do político para eleger e reeleger. Paulinho da Força Sindical foi lá e falou o quê? Não devemos deixar aprovar a reforma da Previdência, porque senão o Bolsonaro terá mais de 1 trilhão para movimentar a economia do país. Eles querem o quê? Eles querem, não é a defesa da população, eles não querem economia para que o país não cresça, para que não tenha o retorno social para o país. É isso que querem. Então, traidores da nação. E o curioso é que esses governos anteriores, do Sarney para cá, eles conseguiram, inacreditavelmente, destruir duas coisas interessantes. Primeiro, a palavra sindicato. Sindicato é um negócio sagrado. Foram mais de 2000 anos para o homem se organizar. A maior prova da inteligência humana é o sindicato. É uma forma que é a balança que equilibra as forças. É um negócio sagrado. E hoje o sindicato ficou um negócio que tu fala em sindicato, o pessoal se arrepia. Repulsa, né? Uma outra coisa interessante foi o Partido do Trabalhador, PT. Quem é que não gostaria de fazer parte do Partido do Trabalhador? É melhor que o PM, Partido Malandro, né? Tem que ser Partido do Trabalhador. Até isso conseguiram destruir duas coisas sagradas, o sindicato e o Partido do Trabalhador, que conseguiram, quando tu fala em sindicato, tu fala em PT, já arrepia porque só fizeram bobagem. Exatamente. Impressionante. E o mais incrível é que tem gente ainda que não percebeu que estamos no século XXI. Nós temos que virar isso. Tem dúvida, Emílio, que tem gente séria lá dentro? Sim, claro, por isso que eu estou falando. Tanto no PT quanto no sindicato, claro. Tem gente séria. Por isso que é interessante esse momento esclarecer o que está acontecendo. O pessoal vai lá criticar, nem sabe por que está criticando. E olha como é interessante. Partido político é uma questão bem complicada e delicada. Dentro de qualquer partido, seja direita, esquerda, centro, seja onde for, haverão pessoas competentes, pessoas que estão ali íntegras, valores, têm moral, independente da ideologia dela. Agora, uma questão do poder político, é muito mais interessante, às vezes, colocar um poste, que aconteceu no governo passado, sim, do que pegar uma pessoa competente e colocar lá. Porque aquela pessoa lá eu consigo dominar, aquela pessoa lá eu consigo botar embaixo do meu braço, eu vou controlar ela. Daí, tu bota toda uma nação a refém de uma pessoa, um objeto que está lá, só para representar o interesse do partido. Por que não escolheu dentro daquele partido pessoas que eram competentes? Para que possa voltar e ser a solução. Claro, exatamente, que foi criado por eles mesmos. Cheirinho de Fidel Castro, né? Mesma coisa. Siga o líder. Isso é coisa de Fidel Castro. O cara que está preso, não ficou... O Lula, estou falando do Lula. O que é o Lula, né? Quem é o Lula? É uma cria do Fidel Castro, pô. Aí ele defendeu a tese de que era mais fácil colocar um poste do que colocar para manter ele, que é o ego, em cima do ego, que o diabo se transforma no ego, né? Tu quer falar em ego, é o diabo em pessoa aqui. Ele foi, e aí tu percebe assim, o Lula é o Fidel sem farda, mas os ideais dele, fica falando aquela coisa idiota, que aí já começa a falar e puxa, aí já vem o próprio, na sequência, o Maduro, o Che Guevara, e aí tu vai vendo que é um bando de louco querendo fazer o quê? Destruir uma nação. Aí tu vai aqui no Mujica do Uruguai, velhinho bacana, andando em Fuca Velho, mas acabou com o Uruguai, liberou a maconha. Aí tem gente que defende a praga da maconha. Aí, onde é que tá maluco? Claro, não tem empresa. Sabe quem defende a maconha? Aquele que não tem nada a perder. Aí sim ele defende. Aí acabou com o Uruguai, vai voltar a quicha novamente, se não mudar. E nós temos o exemplo do próprio, da Venezuela, que não precisa nem dizer, que ainda tem gente que defende até, são zumbis que estão ao nosso meio, é impressionante. Mas é interessante a questão do Uruguai, que os índices mostraram o quê? Com a liberação da maconha no Uruguai, isso é estatística, tem índice, pode comprovar, buscar na internet, os índices de criminalidade começaram a subir. Não haverá mais tráfico, sempre vai haver o tráfico. Vou perguntar para vocês aí que estão em casa, quantas vezes vocês já ouviram falar sobre cigarro que é trazido do Paraguai? Por quê? Porque tem imposto, é mais barato. O tráfico ainda continua entorpecente. Veja bem,
Eu nunca usei maconha, eu não suporto o cheiro da maconha, eu acho que ela tem que ser abolida. Mas olha só, tirando o cheiro que é insuportável, que não dá nem... Alguém está fumando na rua, é inebriante, é horrível. Eu vejo que a maconha mata menos, muito menos, do que o álcool, por exemplo. Com certeza. O cara inconsequente vai pegar a direção, quanto a vida dele transporta os teus empregados responsáveis, sérios, quando eles foram vítimas, talvez, de gente alcoolizada ali, que embriagada e que colidiu. Então, assim, ó, se fosse para proibir, eu proibiria tudo. Tudo, o álcool, a maconha, tudo. Mas não é assim, não, mas o álcool é liberado, vão liberar a maconha também. Não é assim, gente. Não é assim. Todo o país, Amsterdã, a Holanda, quando fez essa situação, hoje ela tem um problema social gigante, cada vez mais acontece. Revertendo essas decisões. Mas a Holanda é o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Exato. Aí eles pegam aqueles caras, eles falam bonito, né? A gente não sabe falar bonito, né? Eles ficam falando, não, porque lá na Holanda, porque lá nesse país do tamanho de Sergipe, menor de Santa Catarina. Menor de Santa Catarina, claro. Eles ficam, claro, para defender. Mas qual é a versão da barata sobre o Baygon? Nunca vai gostar, né? Não vai gostar. E aí ocorre que mas o cara não, é igual quando começa a beber, né? Uma cervejinha, quando vê, tem que estar tomando engradado. A droga é a mesma coisa. Começa pouco, daqui a pouco não segura mais. Mas onde é que nós estamos querendo chegar com essa história? Que esses idiotas aí, falando bonito, temos que bloquear as reformas. Um louco, tá pensando, sai daqui, rapaz. Vai para Venezuela, deixa de encher o saco, então o Brasil precisa fazer rodar. Mas que engraçado que no Brasil o estudante faz greve, né? É isso que nós vamos chegar lá também, não falar sobre o que está acontecendo aí agora Sabe quanto é que ganha um reitor? Minha senhora, o som tá legal aí? Tá pegando o som? Tá ótimo. Minha senhora, sabe quanto é que ganha o reitor ali das universidades? R$50 mil por mês. R$50 mil por mês ganha um reitor. Ele deveria ganhar 100? Pode ser. Aí eu fico pensando assim, será que ele consegue dormir tranquilo? Sabendo que na linha de produção, o frágil, que é o jovem, ele entra com 18, 19 anos na faculdade. Depois, 4, 5 anos depois, sai um quê? Nada. Ele sai um nada. Ele vai defender o quê? O comunismo. Tá maluco? E aí fica o reitor. Os seus reitores, né? Os senhores falam bonito, os senhores leram muitos livros. Como é que consegue dormir ganhando R$50 mil por mês, sabendo que tem agora uma montoeira de aluno lá defendendo Che Guevara, Fidel Castro, Lula livre, Maduro? Isso não é democracia, isso é anarquia. O senhor não sabe a diferença? O senhor que estudou muito mais do que eu? Mas precisa aqui um bruto falar isso para o senhor, seu reitores da universidade, ganham R$50 mil por mês. Sabe o que significa ganhar R$50 mil por mês para enganar a molecada? É a mesma coisa, eu vou traçar um paralelo aqui, seu reitor, os senhores reitores, que falam bonito, que lêem um monte de livro. Cadê a inteligência? Eu fico duvidando. É inteligente isso? Saber que a molecada e os professores, você, reitor, você é cúmplice de um crime que está sendo cometido agora e você ganha 50, vou falar toda noite, R$50 mil. É bom dinheiro. Os reitores ganham 50, 60 mil reais. Para quê? Para ser conivente com os professores que estão agora lá, fazendo a cabeça da molecada, dizendo que o comunismo é legal. O senhor que estudou, o senhor não sabe? O senhor não sabe que o comunismo matou 3 vezes mais que o nazismo? Eu preciso falar isso? Eu preciso falar para o senhor ganhar R$50 mil por mês, que o nazismo matou 3 vezes menos que o comunismo? Eu preciso falar isso que eu estou falando. Como é que você consegue dormir, sabendo que lá na linha de produção, porque é uma indústria, deveria ser uma indústria. Você põe um cidadão aqui, daqui 4, 5 anos, você formou o quê? Nada. Porque ele vai ser o quê? Você está na Alemanha, quando você está na Alemanha, você olha para uma criança, aquele guri ali, aquele ali vai ser o presidente da Bayer. Ah, não, aquele lá não, ele vai ser o presidente da Mercedes-Benz. Aquele lá não, aquele vai ser o presidente da Audi, da Porsche, da Volkswagen. Você vai no Japão, você vai pegar um moleque, não, esse aqui vai ser o presidente da Toyota. Esse ali não, esse ali vai ser o presidente da Yamaha. Aquele lá da Honda, e aquele lá da Mitsubishi. Mitsu é 3 bichas diamantes, 3 diamantes. Ou da Nissan, que é Nippon San da indústria. Então você vai na Suécia, aquele vai ser presidente da Volvo, ou presidente da Scania. Ou pelo menos vai dar apoio àquele que vai ser. Aqui não. O sonho dele é ser funcionário público.
E aqui vamos separar, né? Funcionário público do servidor público. O funcionário público não serve para nada. Funcionário público não serve para nada, só para inchar. Vai inchando, aí explode os impostos aí, que os idiotas dos empresários têm que pagar para esses idiotas não fazer nada. E aí o servidor público, que aí o servidor que está me ouvindo sabe o que eu estou falando agora, esse trabalha por todos os outros, o servidor. Então aí na faculdade eles estimulam o cara a trabalhar para o Estado, trabalhar para o Estado. Ô, meu amigo, você recebe 50 mil reais por mês. Precisa eu aqui, um bruto, falar que você não está fazendo correto com todos os cursos que você fez, com aquela pomposidade, vocês falam bonito, né? Com terno e gravata, curso, você... 50 mil reais para não fazer o que tem que ser feito. Porque agora tem os professores lá na faculdade, das universidades, que proíbem os policiais fazerem ronda, porque sabe que os alunos estão fumando maconha, porque sabe que estão cheirando cocaína, mas a polícia não pode entrar. Você não sabia disso? Seu reitor que ganha 50 mil reais por mês. Isso é uma afronta à sociedade. Então, nesse momento, minha senhora, meu senhor, mas só que tem que saber e dizer, o que é inteligência agora? O senhor não sabia que o senhor que ganha 50 mil reais por mês, que o Che Guevara é um assassino? O senhor não sabe que está dando aula agora estão andando com o boneco de Che Guevara e símbolo do Che Guevara? Você não sabia? Você não conhece a sua própria? Dá um pulinho no corredor, vai lá ver a bagunça que está, aquilo lá, a sujeira que está lá. Você ganha 50 mil reais para fazer o quê? Precisa eu falar isso aí? Mas olha, é importante ressaltar um aspecto quando falou do servidor público. Eu vejo que agora com mudança de comportamento, e a sociedade sempre evolui. E hoje, cada vez mais, nós vemos servidores públicos que estão ali para servir a população e fazem um serviço primoroso em todas e várias repartições. Só que sempre tem aquele que está imbuído que eu sou assim, ó, não, eu sou funcionário público, eu estou aqui só para prender um paletó e acabou. Ainda bem, vemos sinais de mudança. Está mudando. Agora, ele ri, ele tira, sabe, vocês têm que me aturar, porque como é que faz o concurso? Sou concursado. Lindo, acho. Sabe quem faz concursado? Eu acho isso um absurdo. Porque o empresário que eu digo é aquele que está vendendo cachorro quente agora. Ele tem que encantar o cliente. Daquele que está vendendo cachorro quente agora, uma pipoca, ou aquele cara que tem 5, 10 mil funcionários, ele tem que encantar o cliente todos os dias. O funcionário público tem que encantar sabe quem? Ninguém. Vai vir o salário de qualquer jeito. Mas, olha, ele tira sarro de quem está trabalhando. Mas aproveitar o programa aqui para fazer uma correção histórica. Tem alguns políticos aí de esquerda que adotaram falando assim, ó, porque você é fascista, calma aí. Vamos ver. O que é fascismo? Fascismo vem do Benito Mussolini na Itália, onde falava que tudo fica dentro do Estado, nada fora do Estado. Eles defendem um Estado grande, que a sociedade gira em torno do Estado. Vamos lá. O governo atual, do Bolsonaro, defende a redução do Estado. Então eu te pergunto, quem é o fascista? Então você que está ouvindo aí, não concorda comigo, tem todo o direito de discordar. Mas aprenda, só para não passar papel de ignorante, porque fascista, não tem nada a ver com a definição que eu estou empregando. Pode ser outra definição, tenta achar outro adjetivo para denominar a pessoa que está xingando. Fascista está errado, tá? Pega o dicionário, pega o Google, pesquisa, olha lá, fascista. E aí fica chateado quando chama de idiota útil, né? Depois fica chateado. É um idiota útil, né, pô? Exatamente. É um idiota útil, não pode ter dúvida sobre isso. Aí, a história é uma coisa bacana, né? Por isso a gente está fazendo história ao vivo. Mas ganhar 50 mil reais, eu vou bater a noite toda, 50 mil reais, um reitor, para não ensinar isso aí, para não explicar pro pessoal. Eu te dei falar sobre, aí eu entro já na mesma linha de raciocínio sobre a questão do Pinochet. Pô, você é maluco? Pinochet é um ditador que matou 3 mil pessoas. Vamos falar sobre isso sim, porque ele resolveu um problema que a gente não quer falar. E ele trouxe o pessoal do Chicago Boys, que abriu a economia do Chile, e o Chile está lá, bombando. É isso que os reitores têm que falar. Não estou dizendo que é para defender o A, ou B, ou C, mas por que não fala sobre isso? Por que é proibido lá em Florianópolis, foi proibido a exposição sobre o comunismo? Por que, meu amigo? Ô, seu reitor, você que ganha 40, 50 mil reais, você está com medo de quê? Ou um idiota que se diz professor, porque professor é um negócio muito sagrado. Não é para qualquer um que pode ter essa palavra, ser chamado de professor. Mas esse cara que ganha 40, 50 mil reais,
Ele deveria ser uma mente aberta, uma mente espetacular. Fala sobre isso. Quem foi Pinochet? Por que você não quer falar sobre Pinochet? Porque sabe que resolveu o problema, né? O Pinochet resolveu o problema. Não estou falando dos 3 mil que ele morreu, mas eu estou falando dos 6 mil que morrem por mês no Brasil. É isso que tem que falar, tem que mostrar. Quem foi Hitler? O Hitler, sim, está errado, sabe? E o Stalin, que matou 3 vezes mais. Então, isso tudo está na mão de um negócio chamado faculdade, que inacreditavelmente, eu não gostaria de falar isso, mas em 89, quando caiu o muro de Berlim, eu estava aqui na nossa faculdade, eu preferi sair do que ter um diploma. Olha só o absurdo que eu estou falando. Qualquer um hoje que sai da faculdade, vai fazer curso técnico, vai falar inglês, espanhol, alemão, italiano, chinês, vai ganhar mais do que ter um curso, um diploma dessas faculdades aqui. Para quê? Com exceção dos cursos técnicos. Para que serve esse diploma? Então, o senhor reitor, que está deixando os outros alunos, os outros professores, idiotas que se dizem professor, e aí eu estou protegendo aquele que é professor. Porque durante muito tempo o professor, de fato, ele teve que ficar quieto, ele foi censurado. O professor que é professor, ele está dando graças a Deus que agora eu posso falar. Antes eu não podia falar. E reitor, você sabia disso? Você ganha 40, 50 mil reais, você sabia disso? Você está cortando as asas. Como é que se chama aquele, quando ele destrói? Ele está sendo não um assassino, aquele cara que arranca o pedaço das pessoas. Assim. Mutilando? Ele está mutilando o jovem reitor. Aquele que é reitor de fato, não entra comunismo na faculdade. Esse é o reitor que sabe que é uma mente iluminada, um Breitkopf, que é uma mente iluminada, que vai proteger que essa praga não entre dentro da sala de aula, que não entre dentro da faculdade, que não entre dentro da universidade. Você tem o poder para isso. Mas eu vou te perguntar, Emílio. Então tá, vamos... O cenário político agora é diferente? Tá, é diferente. Vamos botar agora o partido de direita dentro da faculdade? Tu é a favor? Nós temos que mostrar o seguinte: aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Eu repito, todo mundo quando entra, você vai entrar num cursinho para quê? Ou no curso técnico, ou no curso para falar chinês, você quer, no final, falar chinês. Não é possível que você vai ficar ali perdendo tempo. E tempo é dinheiro. A partir do momento que o reitor, esse cara que se diz inteligente, eles falam bonito, né? Falam bonito, veja bem, também ganham 40 mil reais por mês. Não tem que encantar cliente nenhum. Porque vai ganhar do mesmo jeito. Não tem que se preocupar com PIS, CONFINS, ICMS, ISS, imposto de renda, falar com o sindicato, se preocupar com o funcionário que ele mandou, que não veio trabalhar, que por causa da mancada do cliente, por causa do funcionário, ele pode ter perdido o cliente. Ele não se preocupa com nada. Então ele devia, no mínimo, se preocupar com um produto final, que é aquele cara que vai ganhar um canudo no final, ele vai ganhar um canudo certificado de quê, porra? De burro! Vai ganhar emprego de onde? Qual é o empresário que vai dar emprego para um idiota de um comunista? Está mutilando essa juventude. Esses reitores estão mutilando a pessoa que vai ganhar um diploma. E tá bom, a aula é lindo, mas o quê? Você fala espanhol? Você fala inglês? Você sabe o que é uma linha de produção? Você sabe o que é o capitalismo? Ou você sabe o que é que gera dinheiro? Não! Porque ficou 4 anos... falando e fazendo coisas relacionadas ao comunismo, pô. Vai ficar desempregado. Mas eu vou salientar uma situação. A universidade, ela tem que ensinar, tá? O que ela está se destinando a ensinar. Se eu faço direito, eu tenho que aprender direito. É óbvio que haverão matérias lá que são inerentes da indagação, antropologia, sociologia, a formação do indivíduo. É óbvio. Mas ele não tem que enaltecer a esquerda, tampouco a direita. Ele tem que ensinar o que ele está se destinando, tá? Vou dizer como um caso positivo. Eu sou formado pela Univale, sou publicitário formado pela Univale. Trabalhei na área durante muitos anos. Hoje eu estou fazendo outra graduação, que é Engenharia Civil. É uma ciência exata, é cálculo. Eu tenho professores, isso falo com muito prazer falando isso, que os professores que se atêm em menta, que dão a matéria, que não tocam em política, com uma coordenação que é fantástica, um curso que está sendo pujante, porque está todo mundo buscando isso. Um curso que seja técnico. Agora, então vamos olhar isso como um case de sucesso. A engenharia, por que é assim? Por que a medicina é? Porque ela está focando só
no que é de direito dela. Ela é matéria, objetivo, ela é exata. Ah, mas um outro curso que não é de exata não pode fazer? Pode fazer também, claro. Ele pode fazer, mas ele não tem que trazer para dentro da universidade a parte política. E aí, gente que fica, às vezes, não são todos os mandatos, mas DCE, que só está lá para poder fazer politicagem, para ali se projetar na vida política. Esse não é o caminho. O caminho é o quê? Ensinar, aprender o conteúdo e sair dali muito melhor do que entrou, para quando for o mercado de trabalho, absorver esse pessoal. Se você for analisar até agora, pouco tempo atrás, não existia uma liberdade intelectual nas universidades. Claro. Existia uma limitação. Então, já era uma predisposição. Tu vai ser professor, tu vai ver. Já meio que eles buscavam que foram semelhantes aos ideais deles, essa coisa. E é uma diferença muito grande, nem você falou no começo, você informar sobre o comunismo, sobre o socialismo, sobre tudo, e outra você doutrinar. Claro, perfeito. Entendeu? O que acontecia não era uma informação, era uma doutrinação. E aí é curioso o seguinte, minha senhora, a senhora sabe quem foi Stalin? Não foi artista de cinema, foi um assassino. O senhor sabe quem foi Che Guevara? Não foi jogador de futebol, foi um assassino. Esse que o pessoal anda com o boneco do Che Guevara, Stalin, são assassinos, mataram mais do que o nazismo. Você tem que entender isso. Pais e mães, está na hora de chamar os seus filhos e dizer, ei, que história é essa? Mas tem que ser pai e mãe e puxar a orelha sim, porque é melhor um puxão de orelha na hora certa do que o puxão de gatilho na hora errada. E essa história de politicamente correta é nojento, caro ou insuportável. Um pai e uma mãe tem que trazer o filho aqui sim e chamar ele, vai fazer o dever de casa e vai parar com essa palhaçada de ir lá defender o Stalin, o Che Guevara, o Fidel Castro. Você tem que saber o que é isso. Porque se não começa dentro de casa, tem um problema aí, você está numa fila para pegar comida. Aí vai uma criança de 5 anos, a mãe, você quer isso aí? Não quero, ninguém. Eu quero aquilo não. Aí fica aquela fila. Não, eu quero. Dá um tapa na cabeça. Pai, para com essa porra aí, rapaz. Porque esse babaca vai ser um futuro o quê? Não vai ser empregado, porque não vai ter patrão que ature ele. Vai ser uma criança chata. E faltou mãe, faltou pai para puxar a orelha. E essa história de politicamente correto está virando um insuportável. Porque todo mundo aqui levou um puxão de orelha porque tem que levar. O ser humano é assim. E essa história de politicamente correto, que agora é porque o quê? O cara não tem moral para chamar a atenção do filho? Por quê que não tem moral? Aí fica esperando o quê? Que o professor faça isso. Depois que o patrão faça isso. Aí acontece uma coisa interessante. Transferência de responsabilidade. Claro. Os pais e as mães, o cara... Hoje tu vai num restaurante, tá todo mundo com o zap lá. Mas que praga com isso aí, rapaz. Manda desligar isso aí. Há momentos que dá para fazer. Tem momentos de usar o zap. Há momentos de usar o Face. Os pais e as mães estão terceirizando, viraram um bando de banana. Não tem moral para chamar a atenção do filho e vai querer que o professor faça isso. Aí vai chamar... Aí imagina quem que ele vai querer ser. Um funcionário público, porque ninguém... Eu não quero um patrão chato. Claro, teu pai e a mãe deixam fazer tudo. Então os pais e a mãe também têm que fazer. Muito culpado do que está acontecendo agora foram os pais e as mães que deixaram os filhos à deriva. E vão colher o quê? Um bando de louco querendo não trabalhar. Porque desde pequeno todo mundo começou a trabalhar aqui. Eu comecei com 7 anos de idade, todo mundo começou a trabalhar. Tem que trabalhar cedo. Exatamente. Essa história de trabalho escravo, isso é palhaçada. Tem que parar com essa história de politicamente correto, que isso é que acaba com a essência da família. Todo mundo aqui que começou pequeno, hoje, sabe o que significa um real. Vai lutar por aquilo ali. Os melhores executivos das grandes empresas são aqueles que estudaram em colégio público, que tiveram que pagar ônibus. Porque esse sabe o que significa trabalhar sem dinheiro. Emílio, mas eu acho que já foi noticiado aqui, mas vou trazer uma informação muito relevante para Itajaí, tá? Itajaí agora terá a primeira escola cívico-militar do estado de Santa Catarina. Essa é uma ação que vai trazer, primeiro, disciplina, ordem. Que é o que está faltando. Está faltando. Isso é tão latente, você, ali, telespectador, que está em casa, não está sozinho. Você quer ordem, quer disciplina e quer que seus filhos passem por aquilo que você passou e se tornou um bom cidadão. Tá? Itajaí hoje, governo Morastone, tá? Junto com o governo do bombeiro, o governo do estado militar. Moisés? Bombeiro militar. Não, bombeiro militar. Fizeram Bombeiro um convênio militar. com o bombeiro militar, tá? E botaram à frente para tocar o projeto Major Ananias.
fazendo um trabalho fantástico. Isso foi um projeto municipal? Tem aqui em Santa Catarina. Santa Catarina vai ser a primeira cidade. O projeto é um projeto estadual. Já tem outros lugares do Brasil. O projeto é um projeto estadual, que quem formatou esse projeto foi o Major Ananias, certo? Quem implantou esse projeto, que já tinha conversado, iniciado conversa lá com o comandante-geral, que era o comandante Mocelin, que agora é o do Pércio, voltaram e retomaram, e quem está implantando agora é o governo Morastone. Então você, vereador, que está levantando a bandeirinha, dizendo que esse projeto é seu, pode ser que você fez um projeto parecido, porque esse projeto tem vários parecidos por aí, mas o projeto que está sendo aplicado é o projeto do Bombeiro de Santa Catarina. Não vai pegar, usurpar esse título que não é seu, tá? Quem está implantando aqui é o governo municipal, que está fazendo várias ações positivas, essa é uma delas. Está trazendo para a pior escola, que segundo relatos, que era o Melvin Jones. Sim, exatamente. Lá tem relatos de alunos que dormiam em casa com faca embaixo do travesseiro. Que é armado para colégio. Armado para dentro da sala de aula. Agora, veja bem, quando foi apresentada essa ideia, foi aclamado. Ou foi aclamado. Então eu vou falar um recado para você. Principalmente as mães aclamaram isso. Você, telespectador, está ali ouvindo, quer trazer isso para o seu município, quer fazer alguma coisa, eu quero uma escola cívico-militar no meu município, vou marcar uma reunião com o seu prefeito, entre em contato com a gente, tá? Vamos entrar em contato com o bombeiro militar, temos acesso ao... Mas não vai dar para cheirar maconha? Não vai ter... Obviamente. Mas tu vai tirar maconha, pô? Tu vai tirar maconha ali, tá rolando uma maconha legal, tu vai tirar? A gente vai botar a sua escola em ordem. Temos aí vários caminhos, vários institutos, associações estão fazendo isso, que dá para aglutinar. Mas isso é ditadura? Não, pois é. É que quem vai levantar a bandeirinha. É ditadura, voltou a ditadura. O idiota fala isso aí. A pública que teve aqui no município, a oposição foi lá no fundo e ficou no fundo lá, ó, doido para que o pessoal desse uma escorregadinha para poder meter o pau. Não tiveram oportunidade. Muito pelo contrário. Quando foi falado assim, ó, que ia ser do 6º ao 9º ano, uma mãe lá no fundo levantou, escuta aqui, mas por que não já no começo? O meu filho está no começo, ele não vai ser beneficiado com isso. A população quer isso. Agora, defenda essa ideia, defenda o projeto, tá? Você que é cristão, tá? Tem outra religião? Ok, o direito a pessoa tem, mas ela não precisa demonizar para enaltecer a religião dela, tá? A pessoa tem qualquer posicionamento, é um direito dela, mas eu não quero ir no meio da rua, ver um monte de gente ficando pelada, enfiando crucifixo em mais de diversos lugares, agredindo. Isso é uma agressão, você está fazendo uma agressão. Tá aí eu pergunto, o atentado ao pudor fica onde? Não existe. Não Quando existe? é do lado deles, não. Mas o reitor que ganha 40, 50 mil por mês, ele não sabe a diferença entre democracia e anarquia? Ele não percebe pela visão privilegiada que ele tem, ele está lá, porque pelo que ele ganha, 40 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, ele tem uma visão mais privilegiada, ele já devia saber que essa massa, ela está indo para o precipício. Então, como que alguém que se diz, né, inteligente, que fala bonito, vendo essa massa se deslocando para o precipício e não faz nada? Sabe por que não faz nada? Porque ele vai ganhar o dele. E aí eu traço um paralelo. Lá no segmento do transporte tem muito que acontece isso agora. O patrão, o dono do caminhão, sabe que o funcionário dele está usando droga. Sabe o que ele fala? O seguro paga. O seguro paga. Se ele bater o caminhão, se matar, o seguro paga, então ele lava as mãos. Você concorda com isso? Você concorda e você sabe disso. Na estrada está assim. Ele paga o seguro e ele sabe que ele está usando droga e ele lava as mãos. Não, se bater e matar, o seguro paga. Você concorda com isso? É o que está acontecendo. O reitor está fazendo isso, está lavando as mãos. Eu estou ganhando 40 mil. Alô? Estou ganhando. Tá certo aí? Tá ok. Estou ganhando 40 mil por mês, então não estou nem aí, não estou preocupado. Porque se ele tivesse preocupado, ele estaria chamando os professores. Ei, que história é essa de andar pelado para lá e para cá? Que história é essa de pichar o colégio todo? Que história é essa de Che Guevara, Fidel Castro? Estou maluco? Mas ele não faz nada por quê? Porque quem cala consente. Então você, reitor, que ganha 40, 50 mil por mês, você também é o culpado dessa massa burra. Anarquia. Dessa anarquia que virou um bando de burro que não suporta o patrão. Aí por isso que ele quer ser funcionário público. Exatamente. Porque não tem patrão. Exatamente. Aí, só que eles são tão burros. Você é burro porque sabe que o dinheiro vem do imposto gerado pelas empresas. Quanto mais empresas, mais negócio. ICMS, PIS, CONFINS, Imposto de Renda, ICMS, ITBI, por aí vai. É as empresas que geram o negócio. Eles estão matando a empresa. Em cima daquilo que tu falou, só fazendo uma rápida colocação. Hoje o Emílio está sendo pontual nas colocações. Falta de disciplina, falta de autoridade dos pais,
é o maior, para mim, é o principal problema do Brasil. Porque essa criança que não tem a disciplina, não tem aquele pulso firme dos pais, ela vai para o colégio. O professor não tem autoridade para isso. Ou seja, ela cresce sem autoridade dos pais, sem a autoridade dos professores, porque foi tirada a autoridade dos professores. Na minha época, se eu aprontasse, a régua de madeira era no lombo e acabou. E se eu reclamasse para minha mãe, eu apanhava da mãe também. Eu apanhava da mãe e apanhava da professora. Por quê? Porque a professora, na minha época, era autoridade. Isso é um pensamento retrógrado. Sim. Você tem que compreender que a sociedade evoluiu. Evoluiu. Puta que pariu, foi falando merda. Olha, evoluiu para trás. Ela, exatamente. Nesse momento, ela regrediu. Ela regrediu. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, o alvo primeiro é o pai e a mãe. Cadê o pai e a mãe nessa história? Porque não é para qualquer um ser pai e ser mãe. Fazer um filho é uma coisa. E também na mesma linha de raciocínio com relação a um professor. Imagina um reitor que ganha 40, 50 mil reais e não consegue segurar essa massa indo para o precipício, estimulando o cara a ser um servidor. Em vez de ser um funcionário público, não faz nada. O que faz um funcionário público? Vai lá bater o cartão e fica enchendo o saco de quem trabalha. Exatamente. Fica atrapalhando quem trabalha. Agora, o servidor, aquele que se doa, que serve a população, esse sofre pelaquele que fica atrapalhando ainda. Por isso nós temos que separar o funcionário do servidor. Nós temos que ter servidor para servir a comunidade, para fazer a coisa andar, para gerar emprego. É isso que precisa. Agora, o pessoal não quer. O pessoal quer aí vem o Pacto Federativo. Exatamente. Pacto Federativo. Minha senhora, meu senhor, Pacto Federativo. Já existe, só que está completamente fora do normal. Por quê? Porque hoje... Só para começar, desculpa, Emílio, só para quem está em casa entender, que tem muita gente que não sabe nem o que é o Pacto Federativo. Só explicar o que é o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, assim, todo o dinheiro que você paga, meu senhor, minha senhora, esse dinheiro que você paga, 80% morre em Brasília. Morre em Brasília, não vai para o Nordeste, não vai para o Sul, morre em Brasília. O Pacto Federativo tem que fazer com que o poder fique na cidade. O dinheiro tem que ficar na cidade. Só para vocês terem, minha senhora, meu senhor, sabe quem que pagou aquela duplicação, aqueles 30 e poucos quilômetros de Itajaí a Brusque? O ICMS da Fischer. Fischer é uma empresa que gerou ICMS, que paga aquilo. Você imagina se todo o dinheiro fica na cidade. O Pacto Federativo hoje está tão distorcido que o poder está em Brasília. Nós somos um bando de otário, eu, você, todos nós somos um bando de escravo trabalhando para Brasília. Porque o PIS, COFINS, ICMS e o Imposto de Renda vai para Brasília. Aí, o prefeito, para sobreviver, tem que explodir o ISS, ITBI, a taxa de lixo e a multa de trânsito. Eu esqueci de o ISS, ITBI, daqui a pouco o ITBI. COFINS, da rede federal, né? Não. ITBI é municipal. Não, ele tem que explodir para manter os vereadores. O vereador não é para ganhar nada, meu senhor, minha senhora. O vereador tem que ser um cidadão, um líder comunitário. É assim que funciona lá fora. Mas quer ver como é que está funcionando a parte de imposto? Assim, vamos pegar uma empresa pequena, tá? Já teve aqui várias vezes o Hamilton, deve estar nos ouvindo aí, da Itajaí Vistoria. É uma empresa de vistoria veicular, certo? Uma empresa fantástica. O que acontecia quando a gente ia vistoriar nosso veículo lá? Ia lá no Denatran na época e tu tinha que dar sorte se pegasse um funcionário de bom humor, se não tinha, se botava no pátio, já ficava atravessado, já não ia até tal horário e tudo mais. Exatamente. Daí o Estado fez o quê? Liberou dessas empresas fazer essa vistoria. O Hamilton foi o pioneiro em Itajaí, montou a Itajaí Vistoria. E eu, cada vez que eu vou falar com ele, um grande amigo meu, chego lá e falo assim, ele está desanimado lá. O que foi, Hamilton? Cara, olha aqui, ó, esse boletim aqui, ó. 7 mil reais para pagar para o governo do Estado. Porque quando ele viu que estava dando dinheiro, o governo do Estado, ele falou, aumentou essa tributação ali, em cima desse segmento que estava começando a crescer. Então começa, vamos taxar, vamos aumentar o imposto, vamos fazer. Mas quando estava na parte pública, ninguém fez para melhorar a qualidade. Hoje tu chega lá, é bem atendido, tem ar-condicionado, tem café, gente especializada, tem câmera, tem monitoramento, tem informação, é link dedicado, tudo isso. Mas por quê? Porque foi para iniciativa privada. Na parte pública não funcionava, né? Raras exceções. Deve ter aquele que funcionava. A grande maioria não funcionava. E chega agora, estão atochando, estão colocando. Então, a pessoa que foi pioneira, está sendo lá agora massacrada com imposto, por que não vai? Eu pergunto você, deputado estadual, deputado federal, que está revendo alguma situação dessa? Peraí, o que serve? Nós tivemos agora a taxa ambiental. O deputado estadual serve para quê? O deputado estadual sério serve para muita coisa, que está trabalhando para o povo. Vou dar um exemplo agora. A taxa ambiental de bombinhas está sendo debatida na LESC. Então, eu pergunto para você, deputado,
está votando a favor. Qual é o intuito? Então vamos assim pensar, não, vou fechar Florianópolis, porque só tem a ponte, e quando eu entrar ali, vai gerar uma taxa ambiental. Vamos começar a cobrar também? Não, vou fazer o seguinte, a Cabeçuda, se a gente fechar a Cabeçuda e Praia Brava, a gente consegue cobrar uma taxa também. E assim, é mais imposto que a gente vai pagar. Daí que acontece o quê? Esse recurso é nobre para ser aplicado na parte ambiental. Eu não sei dizer, está sendo aplicado? Eu não vejo muito. Toda a vida eu vejo falta d'água e toda a vida o índice de vulnerabilidade sempre comprometido. Né? E agora, do Pacto Federativo, voltando ao assunto, o que eu falo? A gente tem que rever como é que é o Pacto Federativo para poder ficar aqui. Meu senhor, minha senhora, país rico é o somatório de cidades ricas. Pega uma cidade rica, vai criando, isso cria um país rico. Quando a gente vai lá no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Austrália, o dinheiro fica na cidade. Por isso que tem, hoje o Brasil tem quase 6 mil cidades. A metade não precisava existir. Não é? Tem cidades nos Estados Unidos, por exemplo, que tem 30 mil habitantes. Não tem prefeitura. Porque o dinheiro fica na região e ele consegue jogar o dinheiro nas cidades ao redor. Então aquela cidadezinha que tem 2, 3, 5, 10 mil habitantes, não pode existir. Sabe por que não pode existir? Porque vai ter uma Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, a prefeitura, começa a inchar tanto que tem que pagar. São tudo artimanhas de Brasília. Porque na realidade, quanto mais cidade, mais caçador, mais dinheiro pegando. São as ramificações de Brasília que vai chegar lá. Não é para ter. Cidades com 20 mil habitantes, talvez tinha que ter uma prefeitura. E aquela cidade que não pode ser, não pode ter. Porque aí o dinheiro ficando na cidade, mas é aquela cidade que é pobre, então não pode ser cidade. Ela pode ser rica, porque com a gestão, e aí tem uma coisa interessante para encerrar aí, o prefeito de Uruguaiana pode ser um cara lá de Natal. O prefeito de Manaus pode ser aqui de Itajaí. O prefeito de Itajaí pode ser de Londrina, pode ser de Uberaba, pode ser de Cuiabá. Porque tem que ter uma coisa chamada gestão pública. E o cara é contratado para fazer com que o dinheiro da cidade não precisa ser da cidade. Ele tem que ser um gestor público. A partir do momento que o dinheiro fica na cidade, e aí, uma das coisas que pode... você é candidato? Então me pergunto, você não tem condições de ser candidato, porque eu quero ajudar o Brasil. Poderia ser eu candidato se um dia eu mudar o Pacto Federativo, porque aí vai valer gestão. Hoje é influência. Influência é ganhar 100 mil por mês, falar bonito e não resolver nada. Porque você tem que saber o que significa Pacto Federativo. Isso tem que partir do povo. O povo tem que entender o que é isso nas redes, começar a falar, mas o que é isso? Por que 80% dos meus impostos morre em Brasília? Por que não fica aqui onde gera? Eu repito, uma empresa gerou ICMS que pagou 30, 40 quilômetros de Itajaí a Brusque. Um ano só de imposto. Um ano só de imposto. E com detalhe, né, Emílio? Um asfalto de qualidade. Um ano só de imposto. O pessoal que está lá sofrendo a 470. E 470, para quem não sabe, no resto do Brasil, é o que liga a leste e a oeste de Santa Catarina. É uma rodovia que mais mata gente aqui no sul, é a rodovia aqui que liga. O pessoal lá do Mato Grosso, o pessoal que não sabe onde é que fica, é uma rodovia que liga ao leste e ao oeste, onde mais mata, que se chama rodovia 470. Se um ano de imposto ficasse em Santa Catarina, dava para fazer 4 pistas de cada lado. 4, não é 2, é 4 de Itajaí a São Miguel do Oeste, que dá mais ou menos uns 700 quilômetros. Um ano de imposto já duplicava. E está parado por quê? Porque o sistema não tem. Porque se o dinheiro ficasse na cidade, o cidadão ia ter tanto dinheiro, ia começar a ver saúde, educação, segurança. Então, poderia ser um dia sindicato quando o Pacto Federativo mudar. Porque eu, por fora, eu posso ajudar mais do que dentro. Exatamente. Porque se hoje lá um senador, o Emílio, o senador, ou o deputado, ele não vai... Vocês acham que um cara, um senador ou um deputado, que entrar agora lá em Brasília e defender a redução do impacto federativo mais na cidade e menos Brasília, o que vai... Vão bloquear o cara, pô. Com certeza. Mas vão bloquear, ele vai ser pior senador, pior deputado federal que entrou lá em Brasília. Com certeza. Porque ele vai contra a regra. Por isso tem que primeiro preparar o povo, para o povo saber que o Pacto Federativo, existe o Pacto Federativo, claro, errado, porque 80% fica em Brasília. No mínimo era para ficar 50% onde gera. E aí sim, ao ter saúde, educação, segurança, estrada, é justo, porque eu trabalhei e tem que ficar aqui. Aí aquela cidadezinha pequena, ela tem que se autossustentar. Se o mosquito da dengue mata, não pode nascer. Se a cidade não é autossustentável, ela não pode nascer.
Por isso que aí entra a gestão, aí é que entra a gestão, um cara inteligente vai fazer daquela comunidade, fazer parceria com as outras cidades para que ela desenvolva. E o Brasil, do jeito que ele é, a riqueza que tem, tudo se planta, dá. Tudo que se faz, anda. Então, é possível que você entenda e compreenda o que significa pacto federativo. Mas é interessante ressaltar que a questão do político, com essa onda conservadora que veio agora, pro Bolsonaro, muita gente contou que são conservadores e tudo mais. A onda Bolsonaro foi uma onda curta, que agora muita gente entrou nessa onda. Muita melancia entrou no governo estadual. O que é melancia? Melancia, explica-me o que é melancia. Melancia, ela é verde por fora e vermelhinha por dentro. Então muita gente está travestida de conservador e não é conservador. Não é, está te enganando. Porque está aproveitando esse momento, está aí na onda. Quem pensar agora, haverão eleições municipais. Quem está trabalhando preocupado com gestão, não aquele candidato que vai lá na festa, lá da festa do interior, bate, leva um frango, fala, sou amigo, todo mundo. Não, qualificação tu tens. Tu vai ser um bom gestor, eu quero que tu gerencie o dinheiro da cidade. Tens bons projetos, tem qualidade técnica, reflita. Pegue, quando seu vereador, seu deputado federal, estadual, ligue para ele e fala assim, oi deputado, tudo bem? Gabinete, eu queria verificar, o senhor está fazendo aquilo que prometeu, tem a listinha aqui, ó. Vai na Câmara de Vereadores aqui e cobre o seu vereador, sabe? Então faça o seu papel também de cidadão para fiscalizar. O Observatório Social muitas vezes faz esse papel. Ele está fiscalizando, por exemplo, Paulo Sabate, um trabalho fantástico à frente do Observatório Social. Ele fiscaliza a compra, mas a gente tem que fiscalizar também a entrega, cuidar das gestões, centro integrado, otimizar o processo. Vou dar um exemplo de prédio. Antigamente nós tínhamos o prédio, tinha portaria, a pessoa física lá. Hoje o que nós fazemos? O porteiro remoto, ele fala com a pessoa, ele está ali, mas ele não está ali, está lá em um ambiente seguro e ele vai te atender da mesma qualidade, vai fazer, só não está presencial. Isso reduz custo, porque ele consegue a gestão, vai atender várias empresas, vai reduzir o custo, a tua qualidade de vida aumenta, o teu custo diminui. É a mesma coisa que tem que acontecer na parte pública, diminuir esse custo. E por que aquele cidadão reitor que ganha 40, 50 mil por mês não esclarece isso? Ele sabe, ele ganha 40, 50 mil por mês, é um cara esclarecido, é um cara que andou pelo mundo afora, tem vários diplomas de situações em que ele estudou. Por que ele não ajuda? Porque o cidadão que está trabalhando lá agora, ele nem tem tempo para ver isso aí. Tem tanta coisa para fazer, conta para pagar, cliente para encantar, cliente para conquistar, cliente para tentar fazer com que ele seja um novo cliente, ele não tem tempo para fazer isso. Aí o reitor, que ganha 40, 50 mil por mês, poderia fazer isso aí. É aí que serve ir para a escola. Ir para a escola para ficar mais burro. Então, esse pessoal que tem tempo e tem visão e sabe que está, por que não ajuda? Por que não explica, olha, o Pacto Federativo, o dinheiro tem que ficar aqui, o comunismo não serve para nada, me dá um país que funciona. Aliás, fica aqui um desafio que eu faço desde 2015. Desde 2015 que eu peço para um dia vir aqui um professor, esse pessoal que é comunista, esse pessoal que é contra a nossa pessoa, vem aqui, ó, vamos ficar aqui frente a frente, mas na câmera, ao vivo, tem que ficar ao vivo, não é na sala de aula, porque na sala de aula você fecha a porta e ali é o seu trono, e tem inveja. Esses idiotas camuflados de professor, na real, são caras traumatizados, eles não têm a capacidade de gerar emprego, são inveja, aí pega os alunos, porque sabe que o pai deles tem empresa. Mas só que eu sou mais inteligente. Como que um cara inteligente como eu pode ganhar menos que aquele cara que nem estudou e fez uma empresa? Eles têm inveja. No fundo, esses comunistas têm inveja. Tem inveja de quem gera emprego. Tem esses caras que geram... O que esse idiota comunista gera? Não gera nada. Ele é um vazio. Ele tem inveja. Mas, Emílio... E aí, só para terminar... Aí trata aquele que tem desde um funcionário a 10 mil funcionários como um capitalista opressor. Você é um idiota, recalcado, cheio de problema, invejoso. Você é, no fundo, um coitado que não era para nunca entrar numa sala de aula. Mas ser professor, entrar na sala de aula, sim, mas nunca ser professor. E você está pegando aqueles frágeis, que são as crianças que nem sabem, e tem como, quando ela entra numa sala de aula, ver o professor como um ser superior. Então, tudo que ele fala, a criança vai acreditar. Eles se aproveitam disso. São pedófilos psicológicos. Ô, gente, vocês vão me desculpar. O programa hoje está muito interessante, está bom demais, eu gostei.
o Emílio, a cada dia que ele vem, ele tá, já viu? Empolgado, né? Sim, tá. Dá para quero ver ajudar. uma evolução, conhecimento. Só quero ajudar o Brasil. Eu quero ajudar minha pátria. Não quero mais. Não faz sentido nós sair do Brasil para ir para a Europa, para os Estados Unidos, Canadá. Para quê? Exatamente. Quero Vamos agradecer. ficar aqui no Brasil. Quero agradecer o Vamos Emílio. ficar no Brasil. Vou investir na nossa pátria no Brasil. O cara que é investidor pode falar em investimento, você tem autoridade para isso. Quero te agradecer, Emílio. Juscelino, quero te agradecer mais uma vez por ter vindo. Não vai faltar oportunidades para a gente estar aqui, afinal de contas, tem muitos temas atuais que a gente precisa ser discutido e ter ser levado a informação ao povo. Então, com certeza, no decorrer do tempo, a gente vai voltar Só aqui. mais uma informação. Para quem quiser ter mais informação, procura lá no Facebook, tá? Emílio Dalsoc, procura lá no Facebook. Juscelino dos Santos Soura. A gente tem mais informações, pode propagar. Tem ali também, não tem? Lux do Brasil, Facebook, na página. luxbrasil.org.br. Isso, Luxbrasil. no site, temos no Facebook. Lux em latim é luz, não é sabonete não, tá? Tem vários Mas também vídeos lá nós compartilhando. estamos lavando e passando perfume. E fica o desafio aqui, o idiota que se diz professor, vem aqui, ó. Mas vem com boné do Che Guevara. Aquele mesmo boné que você anda lá com Lula livre e com o boné do Che Guevara que você vai lá na sala de aula, vem aqui, ó, para todo mundo te ver. Vem aqui defender a tese, a sua tese, que Che Guevara, Stalin, o Maduro e o Castro foram gente boa. Tem que vir aqui, na frente de todo mundo. Fica aqui o desafio.